Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu tenho ouvido a exposição de vários vereadores a respeito, especificamente, desse projeto de lei, mas parece que essa Câmara, sabiamente, criou há um tempo uma comissão para cuidar dos projetos que já não encontram mais amparo nessa nova realidade que nós estamos vivenciando. São várias leis, são muitas leis que não tem mais a ver com a nossa realidade. Essa é só mais uma, são várias, né? Então, eu lembro que o vereador Ângelo Barreto, em 2008, eu e ele fomos convidados para o programa do Zé Arnaldo e da Zezé. Eu e o Ângelo fomos naquele programa, e o tema foi esse: leis que não encontram mais amparo, a realidade mudou, e nós temos que ter contexto histórico, compreender que cada momento é um momento, né? Então, não acho que nesse momento de disputa eleitoral é edificante discutirmos temáticas dessa natureza. A impressão que eu tenho é que ela não acrescenta, não agrega, não edifica. Nesse momento, discutirmos leis pensadas, que são leis que estão elas necessitam mesmo de uma boa análise, mas não é só essa, são várias leis. Se eu me recordo, são 8.000 leis, vereador Ângelo. Então, são muitas leis, 14.000 leis, que precisam ser relidas. Algumas, nós temos leis na nossa cidade que não tem o menor sentido mais. Está falando por exemplo, em uma época que não havia nem automóveis, que não tem lógica. E eu não posso acusar autores que vivenciaram outro contexto histórico e trazer para esse momento, como se fosse hoje que a lei teria sido aprovada. Então, nós não podemos fazer isso. Não acho, com todo respeito aos meus companheiros que expuseram, eu respeito as ideias, eu acho muito importante a contraposição, os pensamentos diferentes, isso aí faz parte do jogo democrático. Agora, Campinas é uma terra de gente que reflete, que pensa. Então, eu sinceramente, a impressão que eu estou tendo é que essa temática, discutir uma lei que teve um contexto, eu vou dar um exemplo recentemente nessa casa. Quando ocorreu o episódio no Rio de Janeiro, em Realengo, dos ataques daquele cidadão que entrou em uma escola e atirou em vários alunos, o vereador Arlide Lara Romeu, o vereador Jorge Schneider e eu, naquele momento que a mídia saturou o país, todos os pais desesperados com seus filhos expostos num espaço de educação, então nós, por iniciativa do vereador Arlide Lara Romeu, apresentou aqui um projeto que, na verdade, já tinha sido apresentado em outro contexto pelo vereador Romeu Santini, que era o detector de metais, antes de entrar na sala de aula. Quando foi colocado esse projeto, foi uma sensibilidade do vereador Arli em sentir que a população, porque muitas leis, elas nascem, elas se originam de um apelo da população. A população sinaliza para o seu vereador e ele traz para casa para discutir. E a lei foi apresentada aqui naquele momento de grande comoção nacional, com aquele evento triste, quando vários estudantes foram assassinados na sala de aula. Muito bem, mas o tempo passou. Aquele momento de trauma passou. Quando a lei foi discutida aqui novamente, se percebeu que precisaria de recursos para que a iniciativa foi boa para fomentar o debate, mas ela tinha algumas deficiências.
Então, naquele momento, depois que já não havia mais aquele ambiente propício para o projeto, então o projeto foi rejeitado. Assim funcionam as coisas. Agora, muitas leis foram aprovadas nessa casa e são leis com vícios de iniciativa. São leis inconstitucionais que foram aprovadas aqui. Muitas, não se trata de uma lei ou duas leis. Então, claro, um minutinho só, vereador Zé Carlos, com muito prazer quero permitir essa parte. Então nós precisamos compreender que, se desconsiderarmos os contextos históricos, que as leis nascem aqui e tomam a sua vigência, então nós vamos ter alguns problemas seríssimos. Porque quase todas as leis precisam, sim, em cada momento, estar recebendo algum tipo de... porque não são leis pétreas. Nós não estamos discutindo aqui a Constituição. São leis, são respostas que a sociedade exige e nós apresentamos nessa casa. Pois não, vereador Zé Carlos? Eu quero, nobre vereador, professor Alberto, parabenizá-lo pela fala. Excelente, pelo menos o senhor teve coragem de falar. Hoje nós temos que ter muito cuidado ao elaborarmos projetos de lei, porque com a lei de responsabilidade fiscal vigente nesse país, você tem que dizer de onde virão os recursos. E nós temos diversas leis aqui em Campinas que foram aprovadas ao longo desse tempo. Por isso que eu quero enfatizar, juntamente com o senhor, que nós temos que fazer aqui uma comissão de acompanhamento para ver as leis que realmente possam ser aplicadas e acabar, que nem o vereador Ângelo e o senhor fez, para acabar com um monte de lei que tem aí, que não tem a mínima condições de ser aplicada. A gente sabe disso. Por isso que eu acho que é muito mais importante a visão aqui dentro da nossa casa do vereador, de outras ações que nós temos que fazer, diferentemente de projetos que fazermos leis que amanhã ou depois não vai ser aplicadas, que nem o senhor acabou de dizer. Quantas leis nós fizemos aqui inconstitucional, para agradar um ou agradar outro? Obrigado, vereador Zé Carlos. Eu sugiro também que, mediante essa situação, que a gente venha rediscutir numa comissão séria, né, de vereadores. O vereador Ângelo sempre levantou essa bandeira, né, um dos vereadores que sempre trouxe. Foram várias vezes o vereador Ângelo veio nessa tribuna alertando para isso, que existiam leis que precisariam ser revistas. Não foi uma vez, não. Ele falou, eu vou repetir, eu vi o vereador Ângelo falando nisso, em 2009, num dos primeiros programas lá na Rádio Bandeirantes, que eu estava lá junto, eu fui testemunho ocular, e muitas vezes nessa tribuna eu vi o vereador Ângelo levantando essa bandeira, que precisavam, então, a comissão cuidar e rever essas leis. Permite uma parte, claro, vereador Ângelo. Primeiro que assim, essa casa ela é constituída de várias comissões. Dentre elas, a de legalidade. Essas comissões, elas estão preparadas para fazer toda essa análise. O que precisa é ter um pacto, um acordo entre todos os vereadores aqui, que possam compreender de fato a inconstitucionalidade. Nós derrubamos, e eu falei outro dia para Vossa Excelência, conversando aqui para outro vereador, derrubamos vários vetos do atual prefeito, que era injusto, porque era inconstitucional. Mas como a base estava derrubando, não ia eu ficar sozinho de fora votando o contrário. Mas é preciso analisar isso. É uma postura política. A comissão de legalidade, ela está preparada para isso. Não precisa criar mais nenhuma comissão. A de legalidade é para isso. Senão, vamos acabar com a comissão de legalidade. Certo. Legal. Mas veja, vereador, nós temos a comissão da legalidade que analisa os atuais projetos. Por isso que seria interessante uma comissão específica para analisar aqueles projetos que já foram, que estão num outro momento histórico, né? Então, hoje, a Comissão de Legalidade faz esse trabalho, e muito bem, por sinal. Eu já fiz parte da Comissão de Legalidade. Ela toma essa atitude. Quantas vezes eu conversei com vereadores pessoalmente, explicando a postura que nós tomaríamos, porque realmente era uma lei que tinha vício de origem. Mas e as leis antigas? Daí a necessidade de uma comissão para cuidar das leis antigas. Mas, independentemente disso, não vejo nenhum problema nós revogarmos qualquer lei que não tenha mais nenhuma condição de ser chamado lei nessa cidade, até porque
ela não está tendo o menor efeito mesmo. Então, são essas minhas considerações, e eu quero, ao encerrar a minha fala, parabenizar o nobre vereador Francisco Selim, que nesse ato preside a casa por mais um ano de vida. É o desejo do meu coração que o senhor continue sendo essa pessoa especial que tem sido, essa pessoa sóbria, humilde, acolhedora, experiente, que tem, sem dúvida alguma, abrilhantado essa casa, essa cidade. Parabéns, vereador Francisco Selim.